Vamos lá. Boa tarde. Começando de outro lugar, né? De novo, mas eu precisava pôr gasolina, não quis ficar tirando e pondo a máquina aqui do capacete. Então, começo daqui alguns minutos a menos da minha maravilhosa e inestimável companhia, assuntos interessantíssimos de relevante importância ao mundo, mas acho que os milhões de seguidores vão entender. E vamos lá. Tarde de sexta-feira, dia 2 de junho, a caminho de casa. Tarde deliciosa, tarde bonita, um pouco gelada, mas um pouco só. Ainda não dá para reclamar, não. Isso não é efetivamente um frio. É um pouco mais frio do que tivemos até esse ano aqui. A última vez que tivemos um frio parecido foi em novembro. Quer dizer, você vê como nem era tempo de tanto frio. Cá estamos. Tarde boa, dia produtivo de trabalho, mas toda material, todo o produto do meu serviço passado no prazo. E apenas e tão somente nenhuma pendência deixada para depois. Diria que trabalho sob controle, né? Almocei com uma queridíssima amiga, Aldinha. Batemos nos papos, ela me contou a terrível, péssima aventura que passou de ter seu carro roubado. Roubo mesmo, não furto, né? A violência que a gente está, infelizmente, à mercê. Enquanto não nos ocupamos efetivamente dela, né? Mas a companhia sempre muito boa, o papo sempre muito bom. A Alda é mais um exemplo que eu tenho de alguém que tem formação e educação bem diferente da minha, valores um pouco diferentes, pessoa bem mais experiente, né? E que o nosso bem-querer nos faz nos respeitar. Tenho certeza que ela se cala nas vezes que eu falo alguma coisa que não vem de acordo com o que ela pensa. Eu me calo, respeito. Quando acho importante também discordo, mas procuro não fazer isso com frequência, porque preservar a identidade das pessoas que a gente gosta é efetivamente demonstrar que a gente gosta. Por isso que eu quero sempre deixar gostar das pessoas como elas são e não do jeito que eu gostaria que elas fossem, né? Assim que eu quero que meus amigos me tratem. E foi muito bom de novo, né? De novo, revê-la. Ela tá bem, não aconteceu nada com ninguém. Tinha uma criança na ocasião e mesmo assim todos ficaram bem. O menino ainda está, segundo ela, um pouco assustado, mas infelizmente isso passa. Mas felizmente isso passa. E infelizmente estamos todos à mercê mesmo de acontecer. Realmente o problema da segurança, ele é universal, sim, mas alguns fatores aqui, internos das grandes cidades,
fazem com que eles sejam mais crônicos. Não foi por mim que ele voltou. Foi porque os da frente aqui estão andando menos. Quer apostar? Olha lá. Viu? Consegui agora, na última horinha agora do trabalho, já mais sossegado, pegar novamente meu livro. Esse novo aí, cara, é um projeto, eu não sei ainda o que ele vai ser. Se ele vai ser um livro, se ele vai ser um conjunto de projetos, por exemplo, para o Simplicíssimo. Acho que não. Eu estou tentando me desfazer das atualidades, né, dos termos do que eu estou escrevendo, que tem tempo de ocorrência, né? Ó, tá vindo mais pra cá. Olha o quanto que ele veio mais pra cá. Eu fiquei com espaço pra vir aqui, ó. Não é legal ficar aqui. Os ônibus param aqui. O farol fecha e os ônibus param aqui. Muito bom. Tirei algumas coisas, implementei com algumas outras coisas. Consegui terminar aquela parte das 3 pontas, né? Dos conceitos dogmáticos da religião, das religiões, né? Achei que ficou bacana. Vamos ver o que eu faço. Eu estava de manhã, ou melhor, no último vídeo, fazendo um resuminho da minha vida profissional, e comecei de um ponto e fui até um outro ponto. Na verdade, eu comecei de 2001, mais ou menos, para ir até 2005, que foi quando eu entrei na SP Trans. E depois, pensando melhor nisso, eu achei interessante falar sobre algum período antes. E não sei, vou tentar falar alguma coisa disso. Onde eu lembro, de forma bem resumida, minha primeira experiência profissional, fora ter coletado e vendido ferro velho e papelão para poder montar o uniforme do time, né? Porque a gente não trabalhava, não tinha condição de comprar, parcelar, enfim. E também de uma outra vez que eu vendi sorvete ou alguma coisinha na feira, assim, pra ganhar um dinheirinho. Não era comum, não fazia isso sempre. Cara, tá muito chato vocês. O mano aqui não sai da faixa. A Burgmanzinha, cara, estranho. Ah, vá. Mas voltemos. Então, assim, minha mãe foi sempre muito reticente. Ela não queria que a gente trabalhasse antes de ter um nível mínimo de estudo. Ela sempre deixou muito claro que era antes do estudo. Ela dava um jeito, enfim. Pagou nosso primeiro grau praticamente depois que nós saímos da escola pública, quando ela percebeu muito rapidamente que o nível da escola pública estava deteriorando, que a segurança, que a estrutura da escola pública estava deteriorando. Então, o meu irmão estudou na escola pública até
a quarta ou quinta série, eu acho, Mauro. Eu fui até a segunda série, segundo ano primário. Diferente de hoje, eu acho que hoje, o que antigamente era pré-alfabetização, que era o prézinho, né, que o pessoal falava, hoje é o primeiro ano. Então é como se hoje eu tivesse estudado até o terceiro e uma hora até o sexto ano. E aí ela nos colocou em colégio particular, especificamente Instituto Dom Bosco do Bom Retiro, estação Tiradentes do metrô. Tô tentando fazer umas voltas, que eu tô vendo umas motos ali meio zureba, né? Vai, não vai. Mas acho que eu vou ter que voltar pra lá mesmo, viu? Voltei. Não deu muito certo a minha manobra. E enfim, por conta dessa filosofia da minha mãe, por isso que esses biquinhos aí, esses trabalhos não eram oficiais. Eu me lembro que eu tentei, tinha um cara que era do milho, ele morava perto de casa, ele trabalhava com milho, vendia milho verde, cozido, e ele empregava a molecada ali, todos os meus colegas, ele empregava a molecada de seus 11, 12 anos de idade, para trabalhar para ele. Era ridículo, pagava merrequinha, mas era merrequinha que a gente não tinha nada. Eu não passei fome, não passei necessidade. Então o dinheirinho que eu queria era para mim. Para passear, para comprar alguma coisa para mim, enfim. Aquela necessidade que a gente já conhece bem, que depois até se arrepende dela, que é de tentar ser hominho, né? Rapidinho. Eu não tive mesada, eu não tive... Uma vez ou outra que eu precisei sair para alguma coisa, ou até sair com uma menininha, minha mãe me deu dinheiro. Mas foi muito raro, não podia usar isso direto. Vai, filho. Então, por isso que eu demorei muito a trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar em 85, aos 16 anos de idade, ou 15 anos, em 84. Quando eu terminei o primeiro grau, eu não passei, eu prestei vestibulinho, né? Não era vestibular, era um mini vestibular para alguns colégios bons que eram gratuitos, então era disputado, né? Muita gente já sabia disso, enfim, e eu nunca fui, assim, eu mal estudava, eu não gostava de ir em casa estudar, eu tirava notas razoáveis sem estudar, falta de disposição mesmo, não curtia estudar, mas eu também não tinha grandes dificuldades, então, por conta desse mau costume, é claro que eu não passei em nenhum colégio. E aí, nem no Liceu de Artes e Ofícios, nem na Escola Técnica Federal. O Mauro passou no Liceu de Artes e Ofícios e na segunda chamada da Escola Técnica Federal. E fez o segundo grau no Liceu de Artes e Ofícios e seguiu a carreira que ele fez lá, que ele começou lá, com o técnico em eletrotécnica, e ele hoje, entre outras formações, as pós-graduações que ele tem, ele também é engenheiro, eletricista, eletrotécnico, né? Ele é chato, né? Quando não tem corredor, ele anda. Até demais. Quando tem o corredor, ele anda pouco. Então, e aí o que aconteceu? Minha mãe não tinha dinheiro para bancar o nosso segundo grau. Ela bancou o primeiro grau todinho. Numa ótima escola, com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Aos 11 anos de idade, 12 até 14, 15, eu
Eu pegava um ônibus e um trem para ir para a escola, e um trem e um ônibus para voltar para casa. Morando em Pirituba e trabalhando e estudando no Bom Retiro. E uma boa caminhada ainda depois da estação. Tempo bom, gostava. E, enfim, por conta disso eu tive que começar a trabalhar. Pela primeira vez na minha vida, fui trabalhar. E como 98% das pessoas da minha geração, dos garotos principalmente da minha geração, eu fui office boy. Eu herdei o trabalho do Mauro. O Mauro estava terminando o colegial, ele trabalhou a mesma coisa. A Reni, uma grande amiga da minha mãe, de longa data, era contadora, fazia contabilidade para alguns lugares, e o Mauro foi office boy dela. Saía da escola, almoçava, ia para casa dela, e lá ia fazer os trabalhos de contabilidade, ia na prefeitura, fazer inscrição, fazer cancelamento, abertura de firma, reconhecimento de firma, tirar xerox, enfim, office boy. Trabalho de enorme valia na época, porque você aprendia a pegar os ônibus, a andar de condução, assim, você ficava esperto. Realmente, efetivamente o fim da infância, no meu caso. E aí, como eu também, você viu, cara? Veio alguma coisa no meu... um galinho de árvore, alguma coisa assim. Como eu não passei nas escolas, minha mãe procurou um colégio para me matricular, mas era pago, né? Ela não ia me colocar no colégio do estado. Eu torcia para colocar porque tinha alguns amigos, né? Na verdade não, porque os meus amigos da minha idade, mais ou menos, eles eram muito atrasados no ensino, no colégio. O bairro que eu morei, as donas de casa lá, as mães de família, não eram muito exigentes dos seus filhos para eles estudarem. Não eram mesmo. A criança, o moleque parava de estudar com 12, 13 anos, trabalhava, tal, já ia fazer alguma coisa, ajudar numa oficina mecânica, fazer alguma coisa assim. E a mãe, não, ele não gosta de estudar, tal. É assim, aquela postura meio mole, né? E a minha mãe, ao contrário, meu amigo, ou estuda ou estuda. Não existe a segunda possibilidade. Então ela nos forçou até o colégio, sim. E eu, mal influenciado como eu era doido para parar de estudar também. E aí, por conta disso, tinha que pagar a escola e eu trabalhava meio período, da 1 da tarde às 5 da tarde, para contadora, para Reni. Aprendi muito, muito, muito. Mas não via um tostão, né? Eu pagava, ao meu pagamento vinha um cheque, ao fim do mês eu entregava para minha mãe e ela depositava na conta dela para pagar o colégio. O meu colégio, o Colégio Campos Sales, na Lapa, Rua 12 de Outubro. Foi nessa época, durante esse período, foi uns 2 anos mais ou menos que eu trabalhei com ela. Nessa época que nasceu meu irmãozinho, Márcio. Nessa época que chegou a primeira namoradinha, essas coisas. E saí de lá. Aí sim, já com no fim do colégio, saí de lá. Consegui um emprego numa papelaria. Era uma grande papelaria, loja de brinquedos, loja de materiais gerais. Antigamente se chamava Armarinhos, esse tipo de loja. E lá sim, foi a primeira vez que eu comecei a ver um dinheirinho, assim. Porque já não tinha mais o colégio para pagar, né? Acabou o colégio. E ao mesmo tempo estava começando a sair para as baladas, para as coisas. Foi quando eu consegui alguma liberdade da minha mãe, porque ela sempre foi muito difícil. Até os 16, 17, eu tive grandes problemas para sair, assim. Era às 10 horas em casa. Ela teve sempre muita preocupação. E nem era uma época com enorme criminalidade, nem nada disso. E nós também, independente dessa formação meio desleixada na questão de
de escola que os meus amigos tiveram, seus respectivos pais e mães, eram pessoas de bem, a grande maioria era. Muitos deles eu ainda mantenho contato e tudo, muitos deles tiveram sucesso na vida, e, enfim, outros não passaram necessidade também, estão bem, enfim, né? E aí nesse trabalho, aí sim, era o dia todo, né? Era pra mim mesmo o dinheirinho, tudo. Já ajudava em casa, acho que eu pagava alguma continha leve, alguma coisinha assim, tipo uma luz ou uma água, alguma coisinha assim. Minha mãe sempre fez questão, né, desde o primeiro emprego, de dar alguma conta pra gente pagar. Corretamente ela fez isso. Essa noção de responsabilidade eu levei pra muito tempo. E esse foi meu segundo trabalho, lá na papelaria do Abílio, lá no Parque São Domingos, na Emílio Colella. Foram poucos meses, e aí através de um contato de uma vizinha, a Rita, gente fina, quando eu era menininho, molequinho, eu fui apaixonado por ela. Ela era uma menina muito linda, ela é uma mulher muito bonita, mas ela era uma menina lindíssima. Coitado de mim. Ritoca, gente finíssima mesmo, boa amiga. Através da Rita, ela estava trabalhando num lugar de digitadora, né? Ela me indicou e eu fui para... Bastante gente ali de Pirituba trabalhava nesse lugar, uma empresa de consultoria de cheque. Esse é o meu primeiro emprego registrado. Isso eu já tinha completado, estava para completar 18 anos, ou já tinha completado 18 anos, já tinha ido no alistamento, na primeira fase do alistamento militar, e já tinha agendado o dia do retorno, para dar baixa, né, para ser dispensado ou para saber se ia servir. E então quando eu fui admitido, a coisa não era informatizada na época, algumas coisas eram mais frouxas, né? Então eu fui admitido, eu entrei para trabalhar, levei a documentação e faltou, claro, o certificado de reservista, né? Aí eu falei, não, é que o certificado tá na casa de uma tia no interior, enfim. Contei uma mentira, né? Porque senão não me admitiriam. Nessa época, você acha? Sabe o que acontece quando um funcionário vai servir o quartel? Hoje você tem os contratos de menor aprendiz ou de aprendiz, né? Mas na época você não tinha, era registrado normal. A empresa tem que continuar depositando o fundo de garantia dele no período de serviço obrigatório. Depois não. Se ele resolve engajar, aí não. Mas inicialmente sim. Então, trabalhei lá. Trabalhei durante um mês e pouco. Entrei, gostei, comecei a aprender, o pessoal bacana. Meu primeiro emprego, pegava ônibus para ir para o trabalho, tudo. Um horário legal, das 2 da tarde às 8 da noite, das 15 para as 2 às 15 para as 8. Conheci pessoas bacanas lá, levei amizade de outras pessoas lá. Depois ainda frutificaram para mais convívio, tudo. Mas não dá, eu trabalhei um mês e pouco lá e fiz tudo isso. Não, não foi isso. É que eu acabei pegando o quartel, né? E essa é uma outra história bacana de se conversar. Eu vou resumir agora para depois tentar falar melhor sobre isso. Quando eu voltei lá em janeiro porque isso aconteceu, eu entrei mais ou menos ali nos primeiros dias do ano de 88, e quando chegou no finzinho do ano, no finzinho do mês, ou no comecinho, acho que no comecinho de fevereiro, lá pro dia 1, 2 de fevereiro era o retorno. Chegou lá, engraçado isso, né? Depois de ter passado por tudo lá e tal, eu não era arrimo de família e tudo, e era um sorteio mesmo, não era uma época em que, igual há muito tempo já, que só vão voluntários porque todo mundo quer ser voluntário, né? Com pouca oportunidade hoje, os jovens voltaram ao outro lado, né?
ou seja, lá é uma oportunidade de uma possível efetivação, né? Então você pode fazer uma carreira lá, é um ganho, né? Na carreira militar. Na época não, era o contrário. A gente já estava trabalhando, tinha muita gente que já trabalhava, já fazia faculdade, com seus 18, 19 anos. Era uma maturidade antes. Você trabalhava a partir dos 12, 13, já tinha gente, muita gente que já trabalhava registrado. Começa como office boy, tudo. Meu queridíssimo amigo Sidney já trabalhava no escritório de uma agência de viagens lá no centro. Então, todo mundo estava relativamente encaminhado. E eu estava com esse trabalho. E eu fui lá numas. Não é possível, quase ninguém pega, não. Pouca gente da minha região tinha pego o quartel. Beleza, no dia eu tô lá, nos apresentamos, vamos lá, tem uma fila, né, para um soldado lá procura o teu nome, você fala o teu nome, ele procura o teu nome e na frente está escrito lá, quartel tal ou dispensado. E aí eu sempre coloquei isso de que eles precisam de pessoas grandes, fortes. E eu sempre fui esse mirradinho, na época até eu era bem gordinho. Só resumidamente falando, eu tinha 1,58 m aos 18 anos e 68 quilos. Era gordinho. Eu saí de lá com 1,65 m, o tamanho que eu acho que ainda tem, e 64 quilos. Eu fiquei forte e cresci também, né, cara, fazendo exercício todos os dias. Lá me reacendeu a vontade de fazer exercício, tanto que depois do quartel eu nunca mais parei. Foram raros os intervalos que eu fiquei sem fazer uma academia ou sem fazer exercício por conta própria. E, enfim. E aí tinha na minha frente uns 3 ou 4 caras, grandes, mas assim, que aparentavam... Porque tem moleque de 18 anos que parece que tem 12. Eu era um desses. Não que eu parecia que tinha 12, mas devia parecer que tinha uns 13, 14. Eu era pequenininho, mal tinha barba. E tinha uns 3, 4 caras na minha frente que pareciam o Tom Selleck, o Magnum. Só os da minha geração vão entender. Senão você vai aí no... Pergunta pro Google quem é o Magnum, Detetive Magnum. Todo mundo conhece esse ator. Ele é famoso. E... os caras grandes, um de barba já, o outro de bigode. Caras fortes pra caramba. E os 2 ou 3 da minha frente falaram o nome e o cara, dispensado, fila tal. Dispensado, fila tal. Ah, mano, eu falei, mano, se o exército não tá precisando desses caras, eu assim, nesse minuto de viagem, né? Se o exército não tá precisando desses caras aqui, não vai ser eu que eles vão usar. Doce ilusão. Chegou na minha vez, o cara perguntou, já falei meio rindo. Meu nome é Marcos Claudino. Quase. Uhul. Vou lá pra fila do dispensados, tá? Ele virou e fez assim, segundo gai. Eu, hã? Segundo gai. Aquela fila ali, ó. Não, mas o mocorongo, o bisonho, os termos lá, os termos bonitos do quartel. O seu bisonho, você não entendeu, não? Vai pra aquela fila, porra. Sim, senhor. Com um beicinho assim, quase fazendo... Eu não acredito. Eu peguei o quartel. Não é possível. E eu peguei o quartel. Mal sabia eu que o que aconteceu aquele ano foi o seguinte. O segundo GAI, o segundo grupo de artilharia antiaérea, ele havia adquirido um novo material, um novo equipamento, novos equipamentos, todo um arsenal de novos equipamentos computadorizados. Equipamento sueco, se eu não me engano, Wellington, se eu não me engano, sueco, com radares e canhões e todo o equipamento, né? E ele necessitava, principalmente a partir daquele ano, de formação mínima dos soldados. Tanto que depois eu fui descobrir que vários dos meus companheiros de quartel
tinham o segundo grau completo e tinham tentado o CPOR também, que eu também tentei. E então o que eles fizeram? O GAI, principalmente naquele ano, pegou inscritos, pegou conscritos que moravam na Zona Oeste, mais fácil, ou no máximo Zona Norte, mas com um acesso relativamente fácil, porque ali você está do lado de uma estação de trem, e com o segundo grau completo, que não tinham sido admitidos no CPOR. E acabei ficando 11 meses e 27 dias aquartelado. Outra época de extrema importância para mim. Eu não digo que eu precisava, não digo, mas me ajudou também. Você vai me deixar passar? Pode ser? Não? Não tem jeito, né? Obrigado. E aí precisava para aquele ano essa característica de jovens para o serviço militar obrigatório, e toda essa turma eram pessoas de no mínimo segundo grau, não tinha só segundo grau, tinha que completar a turma, né? Mas principalmente primeira e segunda bateria, que eram os escolhidos para a operação desse maquinário, precisavam ter uma instrução um pouquinho acima de uma média da época, tá? Não comparem com hoje, porque hoje seria sacanagem, né? E acabou acontecendo isso. O que eu fiz? Eu fui lá na empresa, ou minha mãe foi, alguém. Não, eu acho que eu fui lá e fui para minha supervisora, para a pessoa. Eliette, olha só, Eliette. Fui para Eliette e expliquei para ela que eu não tinha, não, eu precisava trabalhar, e por isso eu menti para ela. Então eu ia pedir a conta, porque eu podia sacanear eles. Eles teriam que me manter com vínculo, né? Mas que segurança eu teria para voltar? Na primeira oportunidade eu seria demitido. Fiquei muito puto, que, pô, tinha acabado de começar meu trabalho, meu primeiro trabalho registrado. Sabe? Aquela vontade de comprar um carrinho, uma motinho, alguma coisa assim, né, meu? E enfim, acabei é, 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 servindo. No começo muito difícil, muito chato. Posso considerar um trabalho também, até sei que conta como tempo de serviço. Posso considerar um trabalho, servi e fui e fiquei, saí na primeira baixa. Na verdade, na segunda, a primeira baixa daquele ano foi suspensa, porque foi porque nesse ano a Luísa Erundina venceu as eleições municipais e não sei, porque assim, dá para entender o pensamento do militar da época, né? O comando militar entendeu que poderia haver algum perigo de desordem geral, né? E o segundo grupo de artilharia antiaérea era responsável, os quartéis eles são responsáveis por áreas estratégicas, né? E o segundo GAI era responsável pela segurança da Praça da Sé, oficialmente, do Comando Militar do Sudeste. Então, por conta dessa, poxa, foi a primeira prefeita do PT, né? Foi o primeiro governo petista eleito em São Paulo. Isso deve realmente ter assustado esses caras. E aí aconteceu isso de que a primeira baixa, que seria em 20 de janeiro, não, seria em 20 de fevereiro, 20 de dezembro. Não, na verdade, eu fui para a primeira baixa, abriram vagas suficientes e eu fui para a primeira baixa. Só que foi transferida para 27 de janeiro, que seria a segunda baixa. Então, esse quase um ano lá, de muito aprendizado, de amizades bacanas, ainda tenho algumas amizades. Meu querido amigo Sidney Novaes é uma delas, a maior de todas lá do quartel. Amanhã o verei. E algumas outras. Mas principalmente o aprendizado, a maturidade
o senso prático, né? A falta de medo de algumas coisas. A experiência mesmo, de um acampamento no mato, até o próprio esforço físico exagerado, mas com um monte de gente sofrendo igual, um sentido de equipe, né? Um sentido de um ajudar o outro, a única arma que nós tínhamos era um estar com o outro. Então, fazendo assim um resumo rápido dessa minha vida no quartel, dessa marcante experiência que é um quartel, eu posso dizer que foi muito positivo para mim, muito positivo. Eu viveria muito bem sem essa experiência, deixo isso muito claro. Mas não praguejo contra a vida por ter servido, por ter interrompido esse iniciozinho da minha vida profissional. Tanto que quando eu saí de lá, ainda fiquei um pouco em casa. Eu tinha tirado muitas guardas. Eu peguei uma detenção no fim do finzinho, na última semana de quartel, eu peguei uma detenção. E aí eu tirei muitas guardas. E era caro, era bacana. Mês de janeiro, né? O pessoal que tinha grana queria estar na praia. Então eu recebi uma graninha boa. Então eu fiquei em casa de boa durante umas 3, 4, 5 semanas. Depois eu fui lá, apareci na Good Check, Telecredit, né? E falei com a Eliette. E ela falou, não, você foi honesto comigo, eu prometi pra você e vou cumprir. Pode voltar. E aí sim, começa a minha segunda fase na Telecredit, que eu vou contar provavelmente só segunda-feira. Bom fim de semana a todos, um abraço.